Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o diácono Isaac e estamos aqui na ADMP TV para ministrar aqui a nossa aula número 10 da Escola Dominical. Sejam bem-vindos à nossa Escola Dominical de Adultos. Bem, a lição de número 10, ela vai tratar do cativeiro de Israel no Reino do Norte, né? Essa lição tem como texto áureo a seguinte versículo, em Oséias capítulo 6 e versículo 1, que nos diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Né? A verdade prática dessa aula nos diz o seguinte: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e as suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe, ela está em 2 Reis, no capítulo 17, do versículo do 1 ao 14, né? E depois do versículo 17 ao 20 e o versículo 29. Os irmãos leiam em casa esse trecho aí da nossa lição. Nosso objetivo aqui hoje é compreender essa lição, objetivo geral, que nossas transgressões nos afastam de Deus, né? Deus nos ama, é misericordioso, é um Deus amoroso, mas os nossos pecados nos afastam de Deus. Queremos destacar as injustiças cometidas pelo povo de Israel, a insistência de Israel no pecado da idolatria e, por último, como o sincretismo religioso tomou conta de Samaria, que era a capital, né? Capital do Reino do Norte. Né? A nossa lição está dividida aqui em 3 tópicos. Samaria é cercada pelo rei da Síria, ela tem 3 subtópicos aqui, onde vai falar do reinado de Jeroboão, do governo de Oséias, né, e as advertências dos profetas. Depois nós temos um segundo tópico, os pecados do povo e a sua queda, então o que ocorreu ali naquele período, né? E por último nós temos aqui os estrangeiros ocupam Samaria. Esse era um meio dos governantes ali da Síria, uma estratégia de guerra, misturar povos de diversas nações nas terras que eles tomavam, né, que eles subjugavam. E por último, nós vamos ter aqui um resuminho falando sobre os samaritanos no Novo Testamento. Né? Então vamos começar aqui a nossa aula. Para começar a nossa aula, vamos falar um pouquinho desse contexto, esse contexto desse evento, dessa mudança, né, que leva aí ao cativeiro de Israel. Né? Última lição que nós lemos aqui sobre os reis foi a lição de número 5, sobre o reinado de Acasias. Acasias era filho de Acabe, né? E ele começou a reinar em 853 a.C. Né? Depois nós temos algumas lições falando sobre Elias e Eliseu. Né? Elias profetizou durante 27 anos, Eliseu profetizou mais ou menos durante 50 anos, então nós temos aí um período de 80 anos, esses 2 profetas profetizando, vários reis, né, nesse período, um total de 5 reinados. E por último nós temos a última lição que o nosso pastor Juber Donizete, onde ele introduziu aqui, falou um pouquinho sobre o reinado de Joás. O reinado de Joás com 40 anos de duração, um longo reinado, né? Joás foi um rei do Reino do Sul. E depois desse período, nós temos aí um período de mais ou menos uns 70, 80 anos, que é esse período que nós vamos estudar na lição de número 10 agora, tá? Então nós tivemos vários reis nesse período, depois do rei Joás no sul, nós tivemos aqui o rei Jeroboão, o próprio rei Jeroboão, que teve um reinado aí de 40 anos, um longo reinado. Tivemos o rei Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, um reinado de 2 anos, bem curto, né? Peca, um reinado de 8 anos.
E tivemos depois o reinado de Oséias com 9 anos, que é esse da lição que nós estamos estudando aqui agora. Então nós temos um período aí de mais ou menos 80 a 100 anos, né, entre esses governos, esses reinados do povo de Israel. E esse é um ponto importante para entendermos na nossa lição, porque nós estamos vendo alguns fragmentos, eu chamo isso de fragmentos, ou seja, são pequenos períodos de 8 anos, 5 anos, 2 anos, né? Esses eventos, mas é um evento bem maior, de 80, 100 anos, um período bem maior, né? E nesse período que nós estamos estudando agora, vamos estudar nessa lição, né? Nós temos aqui esse outro livro da escola dominical, que é o livro de jovens, ele está vindo junto com o nosso livro de adultos, e esse livro de jovens, ele traz aqui uma visão dos profetas que profetizaram nessa época, né? E nós tivemos 3 profetas que profetizaram nessa época. O primeiro foi Jonas, né? Pegando ali o reinado de Jeroboão. Jonas, ele profetizou em torno de 40 anos, né? Depois nós tivemos o profeta Amós, que ele profetizou aí mais ou menos uns 10 anos, né? E por último nós tivemos o próprio profeta Oséias, que profetizou aí mais uns 38 anos, quase 3 décadas aí antes de acontecer aí a queda desse reinado, né? Ele presenciou a queda do reino do norte. Então estamos falando de um período aí de mais ou menos 80, 100 anos, e compreendendo aqui todo o reino do norte, ele teve uma duração de mais ou menos 200 anos. Então depois que o reino se dividiu, né, e Jeroboão ele ficou com o reino do norte, nós temos aí uma contagem de mais ou menos 200 anos, né? Tivemos um total de 20 reis, divididos aí em 9 famílias distintas, então famílias distintas assumindo esse reinado, e sabemos que o reino do sul ele ia demorar aí mais 130 anos para ele cair, né? Então, irmãos, para a gente poder entender um pouquinho desse contexto que nós estamos lendo nessa lição, nós separamos aqui um pouco das profecias desses profetas, né? Já que esse livro do Reis, ele foi escrito, livro de Reis, ele foi escrito por Jeremias, né? A tradição diz que Jeremias escreveu esses livros, e Jeremias também era um profeta, né? Era um profeta, e nós temos outros profetas que participaram nesse processo. Então, o que aconteceu antes do cativeiro, né? Antes de Deus permitir que o rei da Síria tomasse aquele reino do norte, subjugasse todo aquele povo de Israel que estava ali naquela região, né? Então, o primeiro profeta, que foi o profeta Jonas, ele foi usado por Deus para profetizar contra a Síria. Então, quando você vai ler essa história, Jonas ele viveu no reino de Jeroboão II. Jeroboão foi um reino de paz, um reino de prosperidade, mas foi um reino onde o povo não adorava a Deus corretamente. Então havia um grande nacionalismo. E Deus manda Jonas ir profetizar contra a Síria, né? Então ele sai, ele vai para Nínive profetizar. Aquele povo da Síria ele era muito violento, muito sanguinário. Eles cortavam as cabeças, estrangulavam, torturavam os prisioneiros dele vivo, queimavam as crianças, os filhos no fogo. Então, assim, era um povo muito sanguinário, violento. E Deus pede para Jonas ir profetizar para ele, senão ele iria destruir a cidade, ia destruir todo o povo, né? E Jonas, constrangido, porque aqueles eram inimigos do povo de Deus, né? Eles eram inimigos da região do norte ali, onde tinha mais confrontos, né? E ele vai lá pregar para aquele povo. E quando ele chega lá e prega para aquele povo se arrepende e Deus não destrói aquela nação como ele havia prometido. Então, assim, é uma situação interessante, porque nós temos profetas profetizando para o povo de Israel constantemente, né? Que nem nós vimos desde o começo aqui dessa história, desse período da monarquia.
o povo de Israel se arrepende e ora volta de novo a adorar os deuses das outras nações, mas o povo da Síria ele se arrepende e Deus perdoa aquele povo. Esse ponto é um ponto importante porque a Síria vai ser o povo que Deus permite, que Deus usa para subjugar e quebrantar o povo de Israel alguns anos mais na frente. Então, assim, a soberania de Deus, o controle de Deus em meio a todas as situações. O outro ponto importante desse período de Jeroboão, né, é que a graça de Deus ela é manifestada. Então, nós estamos Deus cuidando do povo de Israel, Deus protegendo eles, protegendo aquela nação, porque dela viria Cristo, que era o nosso Salvador. Mas nós temos, ao mesmo tempo, o povo de Israel destruindo, o povo de Israel desobedecendo a Deus, né? Então, nós temos a graça de Deus sendo revelada também a outras nações, além do povo de Israel, como nós vimos em algumas lições anteriores, junto a Naamã. Naamã era um guerreiro aí, de outra nação, da Síria, e ele é curado e ele professa ao Deus de Israel, né? Leva a terra lá para a terra dele, para a cidade dele, né? Dizendo que ele vai adorar o Deus de Israel. Então nós vemos, por meio do povo de Israel, as outras nações sendo abençoadas, se arrependendo dos seus pecados em alguns momentos, né? E o povo de Israel um pouco com o coração duro, né? Nós temos mais 2 profetas que profetizaram nesse período, que foi Amós e Oséias, né? Então nós vamos ver aqui na nossa lição que Amós foi um desses profetas. Ele profetizou ali durante esse período de paz, alertando o povo: olha, essa paz, vocês têm que entender que vocês precisam adorar a Deus, né? Vocês precisam continuar servindo a Deus. E ele profetizou também durante o reinado do rei Uzias. E o que acontecia naquela época? Como Jeroboão ele se uniu junto com o rei Josafá, que era um rei do sul, eles conseguiram novamente uma unidade do povo de Israel e eles conseguiram vencer muitas nações. Então eles conseguiram dominar de volta naquele período, um período de mais ou menos 50 anos, eles conseguiram dominar aquelas nações estrangeiras, pegar quase aquele território que Davi e Salomão tinham obtido, né, nas batalhas, e aqueles reis, eles enviavam tributos para o povo de Israel. Eles enviavam ouro, prata, enviavam aquelas coisas, dinheiro, né, aquele escambo naquela época, né, porque não tinha dinheiro, mas eles enviavam ali aqueles valores e o povo de Israel foi ficando muito rico. Então tinha muitas pessoas ricas em Israel, né, com esses impostos de outras nações, e esses ricos em Israel, eles começaram a perder o senso de justiça que Deus tinha deixado para eles por meio de Moisés e Josué, né? Eles não deveriam oprimir o pobre, a viúva, o órfão, eles tinham que cuidar, eles não podiam oprimir o estrangeiro. E aí o que nós tínhamos naquela época? Nós tínhamos essas pessoas que estavam lá no topo da classe social, eles estavam oprimindo, eles estavam abusando, vamos dizer assim, cobrando impostos mais altos. E quando essas pessoas mais simples, mais pobres, levavam isso para os tribunais, eles compravam os juízes, eles compravam os promotores, os sacerdotes não davam atenção a essa situação. Então, criou-se um ambiente de injustiça social, né? Nós vamos ver isso aqui na nossa primeira lição, na nossa primeira parte da lição, onde havia ali aquele ambiente injusto, né? Um ambiente que não era cristão, que não era saudável, né? E tudo isso levou os profetas a denunciar, né? Porque não adianta você adorar a Deus, né, e você não ter a justiça. No Novo Testamento, nós vemos muito isso sendo comentado por Paulo e Tiago, mas ele muda um pouco esse nome, que ele diz assim, fé e obras.
Não adianta você adorar a Deus, você ser aquele cristão que vai lá no templo, que faz tudo o que tem que fazer, mas na vida social você é afastado, você não executa aquilo que você precisa fazer. E Tiago e Paulo no Novo Testamento, ele traz isso como fé e obras. No Antigo estava adoração e justiça, mas no Novo Testamento, fé e obras. Eu sou cristão. Mas eu falo mal do meu próximo, eu não ajudo a viúva, eu não ajudo aqueles que precisam. Então, nós estamos vivendo uma vida artificial, né? Uma vida artificial. E o profeta Amós foi um dos que denunciou essa vida artificial, né? Diz que Deus ia colocar o prumo, que Deus ia vir, que Deus ia julgar aquela situação, que aquilo não ia ficar impune. Mas o povo estava na prosperidade, estava na bênção, os inimigos estavam todos ali bem controlados. Então, não, isso não vai acontecer, não, Deus está comigo. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que o nosso status social ela é uma benevolência de Deus, que aquilo nos dá autoridade para fazer o que quiser, né? E nós sabemos que a Bíblia nos ensina que não é desta forma, né? Então nós tivemos Oséias profetizando e explicando para eles que eles estavam errados, né? E depois nós tivemos por último Oséias. Então Oséias começou a profetizar essa infidelidade de Israel. Israel não estava seguindo aquilo que Deus tinha determinado. Então, a aliança de Deus com Israel, ela estava baseada na aliança de Davi, ela estava baseada nos 10 mandamentos, ela estava baseada na circuncisão, ela estava baseada na obediência àqueles rituais das leis, né? Porém, Israel não estava mais seguindo aquilo. E aí, Oséias, ele vem, né? E ele comenta tudo isso, usando uma metáfora do casamento, né? Onde ele casa com a mulher, essa mulher vai para a prostituição, ele resgata essa mulher e ele mostra por meio dessa vida dele que ele viveu, da mesma forma como Jonas, que mostrou a profecia de Jonas, é ele vivendo a própria vida dele. E Oséias também, ele vivendo a própria vida dele e ele mostra ali como o povo de Deus estava agindo como a sua própria esposa. Estava sendo infiel a Deus, né? Nós temos aquele trecho onde Deus fala assim, onde Deus usa Oséias para dizer assim, com cordas de amor eu fui lá te puxar. Eu te puxei com cordas de amor, te tirei do Egito, tirei vocês da escravidão e agora vocês estão fazendo tudo errado novamente. Né? Então Oséias ele traz essa mensagem dura, essa mensagem mostrando a idolatria, a infidelidade do povo de Israel durante todo esse período que nós estamos comentando aqui. Oséias, Jonas e Amós, durante um período aí de mais ou menos 80, 100 anos, profetizando para aquele povo e mostrando para eles que eles não estavam fazendo aquilo que Deus tinha pedido, né? Esse é o contexto aí inicial da primeira parte aqui da nossa lição, né? Então nós temos aí a consequência de tudo isso, né? Quando acabou aquele reinado próspero de paz, aquele reinado de controle, né, de Jeroboão e Josafá, aquela parceria entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, veio uma série de outros reinados menores, de 9 anos, 10 anos, 2 anos. O Reino do Norte já não tinha aquela estabilidade que ele tinha anteriormente. E aí começam os conflitos, né? Oséias, esse último rei que nós estamos avaliando aqui hoje, ele acabou perdendo a confiança em Deus, que Deus ia controlar a vida deles, ia proteger, né? Eles já estavam na idolatria, já tinham voltado a adorar novamente os deuses de Baal, já tinham instalado aqueles postes ídolos nos bosques, nas árvores. Então o reino estava contaminado pela idolatria. E Oséias profetizava isso, né? Que eles estavam contaminados pela idolatria, pela injustiça social. Então ele vai e ele faz um pacto, ele vai e manda mensageiros até o Egito e
o rei da Síria, vendo que Israel já não tinha mais aquele poderio, estava enfraquecido, ele cerceia a cidade durante 3 anos. Então ele foi lá e botou os exércitos dele durante 3 anos do lado de fora de Israel. Ele cerceou, porque Israel, o reino estava ali no monte, né, num lugar mais alto, e ele vai e cerceia ali aquele pessoal, né? O pessoal não consegue sair da cidade, começa a passar necessidade, começa a passar fome, ele começa a tirar algumas pessoas. Então, antes de Oséias, ele já estava tirando algumas pessoas lá de dentro. Ele achava que o rei Oséias, estamos falando agora do rei Oséias, né? Porque nós temos o profeta Oséias e nós temos o rei Oséias nesse contexto. Então ele achava que o rei Oséias já não estava mais querendo mandar os tributos para ele não estava mandando mesmo aquela quantidade que ele mandava anteriormente, e aí ele veio, cerceou a cidade e levou o povo cativo, né? Levou o povo cativo. E por que Deus permitiu que Israel, vamos dizer, passasse por essa prova, né? Nós vemos lá no livro de Juízes toda aquela história, mais um período aí de 200 anos, onde os juízes, o povo desobedecia a Deus, o juiz ia lá e vencia aqueles inimigos, botava o povo de volta no caminho. Mas quando nós terminamos o livro de Juízes, né, que Samuel começa a organizar as coisas e instituir a monarquia, nós vemos que todo esse processo ele é cíclico, né, irmãos? Nós estamos olhando aqui hoje um período de 100 anos. Para nós comentarmos esse período de 100 anos em 1 horinha, 30 minutos de aula. Então é muito rápido. Talvez você tenta pensar, mas isso tudo aconteceu? É um período de 100 anos, de 30 anos, 40 anos que nós estamos falando. Então nós temos essa situação acontecendo onde é cíclico. O povo vai, adora a Deus, se arrepende dos seus pecados, depois ele peca de novo, se arrepende, peca de novo. E é isso que nós estamos vendo aqui nesse processo, né? O povo ele cai, ele é levado em cativeiro. Então, em mais ou menos 722, o Reino do Norte ele caiu. 722 caiu completamente. O povo foi levado cativo, né? O povo foi levado cativo para a Síria. E aí nós temos todos aqueles livros, o livro de Daniel, que conta toda essa história, que é onde o povo foi levado cativo ao Reino do Norte. Nós temos as profecias de Jeremias mostrando para eles, de Ezequias falando da terra seca, do vale de ossos secos, todo esse período do povo em cativeiro, né? Nós temos todo esse período. Então, o que acontece? Eles são levados em cativeiros, né? Em cativeiro, o povo leva ali aquelas pessoas maiores, vai matar alguns, vai levar como escravo outros, os mais pobres eles deixam lá em Samaria, não levam embora, a cidade é devastada, né? E tudo isso como consequência da desobediência de Israel. Desobediência do Reino do Norte, o Reino de Israel, que era composto ali, vamos lembrar, por 10 tribos. Então não tinha nenhuma tribo daquela que estava completamente obedecendo a Deus, né? Todos eles tinham feito aquilo que desagradava a Deus. E aqui é bom a gente lembrar que nesse processo, né, irmãos, o pecado ele não entra no nosso meio do dia para a noite. Né? Ele não entra do dia para a noite, ele vem devagarzinho. Então muda um pouco o pai, depois vai mudar o filho, o neto já está bem diferente, e daqui a pouco o pecado está sendo aceito como uma normalidade. Nós tivemos aqui na semana passada a EBOL, onde foi tratado sobre ideologia de gênero, e ideologia de gênero é um ponto desse. Ideologia de gênero não vai ser do dia para a noite que vai ser implantado, né? Está desde 2014 esse processo, vindo nas escolas, vindo no currículo da base nacional, e vai indo, e temos a ONU estabelecendo objetivos para 2030. Esses objetivos nós sabemos que eles não batem com os valores da Bíblia, e aí você vai tendo uma mudança no período de 10 anos, de 20 anos, e é isso que aconteceu com o povo de Israel, né? Então nós como cristãos
precisamos ficar vigilantes, né? Precisamos ficar na brecha, para poder seguir aquilo que Deus colocou em nossas vidas e não entrar em relativismo, não entrar nessas adorações a coisas que desagradam a Deus. No último texto aqui da nossa lição, né, depois de todo esse processo, o que o rei da Síria ele fazia como estratégia de guerra? Quando ele vencia uma nação, ele pegava povos de outras nações e misturava com aqueles povos da nação vencida. Então ele criava uma miscigenação, né? De forma que aquela nação perdesse a cultura, os valores, perdesse a sua fé, né? E foi isso que aconteceu com o Reino do Norte. Então, no Reino do Norte, ele traz pessoas de outras nações. Eu vou dar um exemplo aqui. O Brasil é um país majoritariamente católico, conservador, tal. Então, imagine que o rei da Síria pegou e venceu o Brasil numa guerra. Ele vai trazer lá o budista, ele vai trazer o chinês, que é confucionista, né, confucionismo, ele vai trazer lá o japonês, o hinduísta, vai misturar todo esse povo de forma que, quando há uma mistura, 5, 10, 20 anos, há casamentos entre pessoas dessas religiões e nações diferentes, e você é uma mistura, e todos eles perdem a sua identidade. Então, o objetivo do rei da Síria era fazer com que Israel perdesse a sua identidade, né? Da mesma forma, nós nesse mundo hoje precisamos saber qual é a nossa identidade. Muitas vezes nós falamos isso para os irmãos, né? Pedro ele falava isso para a igreja primitiva. Quem são vocês? Quem sou eu? E aí Pedro dizia, vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus, zeloso para fazer as boas obras. Ou seja, não podemos perder a nossa identidade no momento da crise, no momento da dificuldade. Irmãos, indo para o final aqui da nossa aula e passando por esse contexto, né? O que essa aula traz para nós hoje, né? Antes de fazer essa conclusão aqui da nossa aula, eu acho que é importante porque as próximas lições vão falar da queda do Reino do Sul, né? Do reinado de Ezequias, que foi um reinado longo também, né? E da queda do Reino do Sul, que aconteceu mais ou menos 130 anos depois. Então, o que é importante nós lembrarmos aqui também nessa lição, né? Já que encerramos aqui o Reino do Norte nesse período de 200 anos, é que Deus teve misericórdia de Israel, né? Abacuque, ele orava ao Senhor e no capítulo 2 ele diz assim, eu vi o que Deus vai fazer e fiquei atemorizado. Eu vi o que Deus vai fazer e é terrível, não é brincadeira o que Deus vai fazer. O que Deus vai permitir que aconteça. Deus mostrou para ele o futuro. Mas aí no capítulo 3 ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja vaca no curral, que não tenha isso. O basicão ali para a subsistência, né? Abacuque diz assim, eu esperarei no Senhor. Eu esperarei no Deus vivo. Eu esperarei no meu Deus. Eu sei que Ele tem um propósito em tudo isso. Então olhamos essa lição e vemos que depois do cativeiro, mais ou menos 70 anos, 50 anos, Deus usou o rei Ciro, né? Deus usou um rei que não era cristão para permitir que o povo de Israel voltasse de novo para a sua cidade natal e voltasse para a sua vida, para reconstituir-se a nação novamente, né? Então, mais ou menos em 530 por ali, Deus permitiu, né? 580, se não me engano, Deus permitiu que o povo voltasse para a sua terra novamente por meio de um rei. E você vai ler essa continuação, então eu incentivo você a ler a continuação dessa história da monarquia em Esdra e Neemias, né? Ruth vai ter ali um pouquinho desse momento que eles viveram, Daniel vai ter um pouquinho desse momento do cativeiro, né? Jeremias vai falar um pouco disso, mas nós temos o pós-cativeiro. O Deus que permite a provação é o Deus também que cura a ferida,
que é o que nós lemos aqui na nossa lição de hoje, né? O texto diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ele permitiu, como consequência do pecado, que o povo passasse pela prova, mas depois Ele veio com a cura, Ele ligou a ferida, Ele sarou. Então eu incentivo você a ler depois o livro de Esther, ler o livro de Esdras, de Neemias, de Daniel, para você entender esse restante do processo. Concluindo aqui então a nossa lição, nós temos algumas aplicações que eu queria compartilhar aqui com os irmãos. A primeira aplicação é que o pecado tem suas consequências. Não adianta a pessoa achar, como o povo de Israel achava no reinado de Jeroboão, tá tudo bem, não tem problema, eu não estou seguindo o que Deus me falou, Deus está me prosperando, Deus está me abençoando, eu estou por cima dos meus inimigos, que isso vai ficar assim. O pecado ele sempre será julgado, seja aqui, seja na eternidade. Então não podemos ficar confortáveis com o pecado. Nós temos que sair da zona do conforto. O pecado tem que nos tirar da zona de conforto, né? O pecado ele tem que causar aflição, tem que causar angústia. E isso não estava acontecendo com aqueles que estavam lá em Israel, né? Não criava aflição, angústia em seus corações. O segundo ponto é que obedecer a Deus também tem suas consequências. Será que não tinha pessoas ali que eram fiéis a Deus naquela nação? Também tinha, mas eles também passaram pela prova. Então, obedecer a Deus hoje, no mundo que nós vivemos, também tem suas consequências. Você pode ser cancelado, você pode ser excluído, deletado da rede social, você pode ficar à margem do projeto que você quer colocar, né? Mas Deus zela por aqueles que são fiéis. Nós vemos aqui que há um remanescente fiel que volta do cativeiro. E esse remanescente fiel é aquele que passou pela prova, passou pela dificuldade e que serve a Deus com fidelidade. Outro ponto que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus colocou Israel para ser sal e luz. Deus colocou Israel para ser sal e luz entre as outras nações, não para se misturar, né? Ele não estava ali para se misturar, ele estava ali para ser sal e luz. Em determinados momentos, Israel era influenciado pelas outras nações. Então isso é um problema. Nós precisamos avaliar a nossa vida e ver, opa, peraí, quem é que está me influenciando? É a palavra de Deus que está me influenciando ou são outros livros? Ou são outras coisas? Ou é a cultura secular, né? O que são meus valores que eu não posso abrir mão de jeito nenhum? Vamos dar um exemplo aqui, né? Aborto é um exemplo, né? As injustiças sociais, não, nós não podemos concordar com isso, né? Mas precisamos servir a Deus e seguir o que a Bíblia nos ensina, né? Esse é um ponto importante. Outro ponto importante que às vezes nós não entendemos é que Deus permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas para provar a nossa fé e depois pelo fato da nossa omissão em fazer aquilo que Ele manda para nós. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Está acontecendo, a janela 1040 hoje é a janela mais difícil de você ir lá pregar, é complicado, né? Acontece uma guerra, aconteceu em 2015 uma situação onde aquele monte de pessoas muçulmanos, né? Eles vão para outras nações. E aí, quando eles chegam lá na Europa, que foi o local principal que eles foram, vieram para o Brasil também, eles ouvem a palavra de Deus. Então, nós não fomos até lá, Deus permitiu que eles viessem até nós. Você consegue entender essa soberania de Deus? Que tem coisas em sua vida que acontecem, que é Deus permitindo para você revelar o sal e a luz que você é, né? Aquela menina escrava na casa de Naamã permitiu que a família de Naamã ouvisse a palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas aí se você for olhar o fato de que o rei foi fraco, o exército perdeu, a menina foi levada em cativeiro, a família ficou sem aquela criança, chorou, sofreu por aquilo,
Mas no propósito divino, Deus permitiu tudo aquilo acontecer, porque dentro do propósito divino havia uma pessoa que precisava ser alcançada pelaquela criança. Então nós precisamos entender, quando nós olhamos a monarquia, quando nós olhamos o povo de Israel enfrentando as tramas, as conspirações, enfrentando toda aquela situação, no contexto geral, naquele período, Deus estava trabalhando o povo de Israel e Deus estava trabalhando também as outras nações, né? Esse é um ponto importante. O outro ponto importante da aplicação aqui da nossa lição, meus irmãos, eu queria mostrar um textinho aqui na tela, que o Marcos vai colocar aqui para nós, né? Esse é uma ilustração aqui, essa ilustração é a ilustração de um teólogo chamado Oscar Cullmann. E o Oscar Cullmann, ele olha o plano da salvação da seguinte forma: Deus criou a humanidade, essa bola maior, né? A criação, Deus criou o homem. Desse homem, Deus tirou ali o povo de Abraão, né? Deus tirou ali o povo de Abraão. Deixa eu só pegar ela aqui, para mim poder explicar direitinho aqui para os irmãos, né? Porque eu achei muito interessante aqui esse trecho, né? Então, Deus fez a criação, e dessa criação ele tirou a humanidade, o homem, né? Ele tirou o homem, e do homem, dessa humanidade, ele escolheu o povo de Israel. E depois que ele escolheu o povo de Israel, ficou um remanescente fiel, que é a bolinha menorzinha, que você está vendo aí na sua tela. Então ficou um remanescente fiel, aquele povo depois do cativeiro, que ainda continuava adorando a Deus. E desse remanescente fiel, 400 anos depois, nós temos Cristo. Então, quando nós estudamos a história da monarquia, nós precisamos entender que todo esse processo que vem desde Abraão, desde Adão, ele tem um objetivo, que o objetivo é chegar em Cristo. O objetivo de todo o Antigo Testamento é nós chegarmos na pessoa de Cristo. E quando nós chegamos na pessoa de Cristo, nós temos o plano da salvação acontecendo ao contrário. Então nós temos Cristo, não é mais aquele remanescente fiel, mas Cristo escolhe os 12 apóstolos. Aqueles 12 apóstolos, eles iniciam a igreja. E a igreja atinge a humanidade. Hoje nós temos o Ocidente com mais de 3 bilhões de pessoas que já ouviram em algum momento falar de Cristo. Então, chegamos em Cristo. Cristo é a nova criação. Cristo é o novo meio de chegar até Deus. Deus permitiu toda a história do Antigo Testamento para chegarmos em Cristo. E depois que nós chegamos em Cristo, esse Deus ele é revelado à humanidade por meio da igreja. E depois que ele é revelado à humanidade, nós temos uma nova criação, novos céus e nova terra. Esse é um resumo do plano da salvação, e nós precisamos entender a época de Juízes, a época dos patriarcas de Abraão, Jacó, Isaac, né? Nós precisamos entender a época da monarquia dentro desse contexto. Porque às vezes nós estamos ali no detalhe, olhando aquele detalhe, o detalhe também tem aplicações para nós, mas a história inteira, ela tem um contexto, e é esse contexto que nós precisamos entender. Outro ponto importante, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui a nossa aula, é que essa antiga aliança, ela estava fechada em 3 coisas, basicamente. A primeira coisa era que ela estava fechada numa nação, que era a nação de Israel. Essa antiga aliança, ela também estava fechada numa localização, que era Jerusalém. Nós temos um problema porque temos 2 reinos, né? Mas nós sabemos que Jerusalém era o local. Era o local onde Deus tinha prometido ali para Moisés, para Abraão, que ia levar eles para uma terra que mana leite e mel. Então, estava fechado no local. E nós temos uma terceira situação, que era o templo. Toda adoração a Deus precisava acontecer no templo. Então, voltando, nós tínhamos o templo, nós tínhamos uma nação escolhida e nós tínhamos um local que era o povo de Israel. Nós precisamos entender a monarquia
nessa circunstância. Então Deus tem promessa, Deus tem coisas boas para acontecer, pensamentos bons, pensamentos de paz, mas ele está ali, o povo de Israel está focado nesses 3 pontos que nós colocamos. E aí, quando nós olhamos esse contexto que eu acabei de passar, que eles nos leva até Cristo, Israel foi ali uma parte, né? Quando você lê lá a genealogia em Mateus e Lucas, você vai ver que essa genealogia ela leva ali pelo reinado do sul, mais ou menos 350 anos, e ela vai chegar em Cristo. Né? Ela não leva pelo reino do norte, ela leva pelo reino do sul, porque o reino do sul foi mais fiel, mais obediente a Deus, tá? Vai chegar em Cristo. E aí, quando chega em Cristo, essas 3 situações que nós vimos aqui, elas são alteradas. Porque não existe mais um lugar, Cristo diz à mulher, né? Não existe mais um lugar de azul. Qual é o lugar? É o reino do norte, é Samaria, ou é o reino do sul, onde está o templo construído? Jesus disse, não temos mais um lugar. Eu não estou físico a um lugar. Eu estou físico agora àqueles que me adoram em espírito e em verdade. Ou seja, não é só aquele lugar fixo. Qual é o dia? É no sábado? Não, não tem dia definido. É o dia que der para você. Né? Então não tem mais um dia definido, não tem mais um local, não tem mais o templo. Porque Cristo diz, não ficará pedra sobre pedra. Então vocês me adorarão em espírito e em verdade. Então Cristo quebra aquelas 3 situações. Né? Então não há mais um povo escolhido específico, não é somente uma nação, são todas as nações. Não é um lugar específico que é Jerusalém, é em qualquer lugar. Fechou o olho, adorou a Deus, falou com Deus, ele está te ouvindo, né? E não tem mais o ritual do templo em Jerusalém. Então, olhando essa história da monarquia, você vai entender que Deus permitiu tudo aquilo que aconteceu, porque ele estava mostrando para o povo de Israel que haveria uma ruptura de tudo aquilo ali, né? Eles tinham que aprender a adorar no cativeiro, não tinha templo, não tinha Jerusalém, não tinha uma monarquia. Eles tinham que aprender a adorar fora daqueles 3 parâmetros que Deus tinha definido para eles. Então vem Cristo e ele mostra isso no Novo Testamento. Ele encontra a mulher samaritana no poço, ele conversa com ela e falou, tá tudo quebrado aquela história lá atrás, agora eu sou a água da vida. Eu sou o caminho, eu sou o templo, eu sou a pessoa que vocês têm que confiar, eu sou o próprio Deus habitando com vocês. E aí nós não temos mais a palavra de Deus na pedra, nós temos a palavra de Deus através do Espírito Santo sendo empregada no nosso coração. Dessa forma, queridos, nós deixamos essa lição aqui, esse período da monarquia, encerrando aqui o Reino do Norte, né? As aplicações que isso traz para nós, que com o tempo você não seja seduzido pela idolatria, você não seja seduzido pelas filosofias que nós temos hoje e que vão contra os princípios da nossa fé cristã. Que você continue firme, né? Que você continue servindo a Deus nesse período que nós estamos vivendo, né? E que Deus te abençoe nessa semana que está começando. Fique com Deus e não perca a nossa próxima aula da Escola Dominical. A paz do Senhor.